Sim, eu acredito que ele é sim um bom pregador, o Weber Campos Júnior. Ele já traduziu muitas mensagens de John Piper, Porsche, etc. Deixando claro que ele é fluente em inglês, pelo menos no que se diz respeito à área teológica. E uma das coisas que eu vejo assim que os presbiterianos, ainda mais ele, né, que vem de uma geração de pastores, seu pai, o Weber Campos também é um homem temente a Deus. Mas se eu fosse fazer alguma crítica, seria em relação ao mundo ocultista, o espiritual, digamos assim. Porque, de fato, não haver manifestações de demônios na maioria das igrejas presbiterianas e várias outras igrejas, eu creio, particularmente por ter nascido num meio bastante que as pessoas chamam legalista, e ter visto muita coisa sobrenaturais, eu creio que a explicação é carnalidade. Porque a maioria das igrejas presbiterianas não representam nenhuma ameaça para o reino de Satanás, e a maioria das pessoas que chegam nessas igrejas não é necessário expulsar demônios, não tem nenhuma manifestação sobrenatural, porque a maioria desses pastores estão vazios. Tem muito conhecimento acadêmico, tem muito conhecimento grego, dos originais, hebraico, mas não tem poder de fato. E eu só vi esse poder e esse embate, essa guerra entre demônios e o poder de Deus em igrejas onde havia muita renúncia, muito sacrifício. De fato, eu creio que é assim que você se enche do poder de Deus, né? O que muitas vezes não é enfatizado na maioria das igrejas presbiterianas. Se eu fosse fazer uma crítica, seria isso. Quando eu li recentemente o comentário do Matthew Henry nos Salmos e encontrei espírito, alma e corpo, eu vi que, digamos assim, muitas coisas que existem na igreja presbiteriana não é uma unidade, digamos assim. São coisas que só através do estudo e do aprofundamento nas doutrinas é que alguns homens conseguem, de fato, serem cheios do Espírito Santo ao ponto de começar essa guerra, né, esse embate espiritual. E sobre os demônios, de fato, eles só manifestam onde tem o poder de Deus, né, onde tem uma vida santa. E eu não estou afirmando aqui que o Weber Campos e todos os outros pastores presbiterianos não têm uma vida santa. Mas, infelizmente, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se o pastor ele não quer ser separado do mundo, ele não quer se encher de Deus para poder falar ao vale de ossos secos e acontecer alguma coisa, eu creio que ele deveria deixar a posição de pastor e ser um escritor, ser um tradutor de livros, trabalhar somente na editora e deixar o trabalho pastoral para quem está cheio do Espírito Santo e realmente quer travar essa guerra santa. Então, a única crítica que eu faço ao Weber Campos e a todos os demais pastores é a frieza espiritual, o vazio das coisas santas. De fato, o ministro do Evangelho tem que ser um homem separado, um homem que talvez não vá ser o melhor pai do mundo, porque a sua filha quer, digamos assim, passar o dia vendo Baby Shark ou a Dora Aventureira, e ele tem que consagrar e buscar Deus. De fato, a família, muitas famílias esvaziam muitos homens de Deus, mas os pastores sábios, aqueles que criam seus filhos, preparando eles para a sua missão, que é viver separado do mundo em santidade, esses pastores veem grandes resultados e veem a sua família lhe ajudando no exercício pastoral. Tem um pastor, eu creio que ele tem mais de 60 anos de ministério, e os seus netinhos costumam chegar no gabinete pastoral, na sua biblioteca também, quando ele está estudando a palavra para preparar um sermão, e eles chegam com algum versículo da Bíblia, né? Escreve lá: o Senhor, meu pastor, nada me faltará, e chega lá, aqui ó, te ajudando a pregar a mensagem. E aquilo tem um peso maravilhoso na vida deles. Então, de fato, o pastor que prepara os seus filhos para viver uma vida simples, separado de filmes, separado de
de cultura mundana, cultura secular, focada na Bíblia, focado em comentários bíblicos, focado em hinos santos. O pastor que prepara a sua família para isso e luta ao máximo para separar os seus filhos dos filhos dos ímpios, para que eles não sejam influenciados. Esses pastores colhem frutos maravilhosos, porque até na velhice os seus filhos lhe ajudam no ministério e só trazem para os seus pais opções de lazer e divertimento relacionado às Sagradas Escrituras. É maravilhoso você sentar com seus 3, 4, 5, 8 filhos e domingo, num dia de sábado, e no domingo você tem que pregar um sermão e os seus filhos não te esvaziam, te chamando para ter um prazer em assistir um filme mundano e secular. Eles te convidam para jogar um jogo sobre os personagens da Bíblia, um jogo de tabuleiro, um jogo de palavras. Ou então um jogo de uma trilha que você joga os dados e avança as casas cheio de perguntas bíblicas. Então o pai, o pastor que prepara a sua família para lhe auxiliar no santo ofício do ministério, ele tende a se encher do Espírito Santo quando ele passa mais tempo com sua família. E eu creio que isso não acontece na maioria das igrejas presbiterianas. Eu creio que não deve ser o caso do pastor Heber Campos, mas deixa aqui esse exemplo. De fato, pastores sábios preparam a sua família para lhe auxiliar na separação, na santificação, na busca da santidade, preparando desde criança sua esposa, seus filhos, para lhe auxiliar no santo ofício de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E de fato o temor do Senhor é algo que acompanha as crianças sempre. Sou muito grato a Deus pelos meus pais desde criança me contar de todas as vezes que Deus matava pessoas no Antigo Testamento. Nadab e Abiú, o anjo Senaqueribe, os egípcios sendo castigados com as 10 pragas, aqueles que tentaram, digamos assim, prejudicar Abraão também sofreram. O mundo sendo, enfim, alagado no dilúvio. Uzá tocando a arca, Ananias e Safira. Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Sou grato a Deus pelos meus pais, desde criança, quando era pequenininho, ter contado essas histórias pesadas, mas que eu nunca esqueci. Então, se fosse falar um pouquinho sobre o Heber Campos, seria isso. E para todos os pastores presbiterianos, preparem a sua família para te ajudar a santificar. E peça para eles te ajudar a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo.